Salve, gente! Professorado Podcast no ar. Professor Vitor Polion na voz. Tudo bem com vocês? Estamos indo para o nosso 4º episódio da 2ª temporada, tá bom? E mais uma vez nessa 2ª temporada, tá aqui do meu lado a minha grande amiga e companheira, a professora Thaís. Tudo bom, Tatá? Olá, pessoas, estou bem, estou muito animada hoje. Nervosa mais uma vez, mas muito animada. Presente nossa convidada, Tatá, por favor. Samba, família, escola. Sensível, indignada, competitiva. Trabalhar, festejar, descansar. Substantivos, adjetivos e verbos, representando as diversas classes de palavras que são requisitadas para falar de Carolina Lobrigato, professora de língua portuguesa da Rede Municipal de São Paulo, com quem eu tenho a honra de trabalhar. Carol é graduada em Letras pela Fundação Santo André e especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa, literatura e arte. E é sinônimo de novidade, iniciativa e entusiasmo, estando sempre envolvida em algum projeto, concurso, Olimpíada, premiação. Na educação, o seu lado competitivo entra em cena quando Carol coloca as e os estudantes para participar das batalhas de slam, das Olimpíadas de Língua Portuguesa e dos concursos de escrita da rede. Mas o desafio não é só para eles. Sempre envolvida em parcerias com outros colegas de trabalho, Carol já participou com a escola e foi contemplada com o Prêmio Paulo Freire, o Prêmio de Educação em Direitos Humanos e o Territórios do Instituto Tomiotaki. Quer esteja no ensino fundamental regular ou na educação de jovens e adultos, na rede pública ou privada, Carol procura fazer com que a sua prática seja significativa para os educandos, abordando as temáticas da língua portuguesa em diálogo com as suas realidades. Foi assim que levou os estudantes para defender projetos de lei no Parlamento Jovem, para conhecer a rádio local do bairro e produzirem os spots radiofônicos, e que ano após ano dá um jeito de descolar um ônibus para levar a galera para algum museu. E neste ano para trazer o museu para dentro da escola também. Carol trabalha com gêneros multimodais, tem um projeto maravilhoso, fruto de parceria com o Museu da Língua Portuguesa sobre variação e preconceito linguístico, é mãe de 3, adora guacamole e jogos, já foi chamada por colegas do trabalho de luz da nossa escola e, caso não esteja evidente, é musa inspiradora do meu paixão particular. Eu tô muito feliz de ter a Carol com a gente. Carol é uma pessoa muito importante na minha vida e na minha prática. E a gente se conheceu ano passado, a gente trabalha juntas. E desde que a gente começou a trabalhar juntas, eu falo que ela é minha musa. Sim. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Thaís. Muito generosa a sua apresentação. Aí tava muito ansiosa e empolgada para saber como que era a Carol aos seus olhos aí. E superou as expectativas como sempre. Obrigada, Vitor, pelo convite. Pessoal, espero que eu consiga compartilhar um pouquinho da minha prática pedagógica com todo mundo hoje. Massa demais. Também estava bem ansioso, vou ser sincero. Porque a Thaís fala de você tão bem, Carol, assim, que me deixou curioso e ansioso e feliz demais por você ter aceito o convite, assim, né? Então a gente tem muita coisa para falar, eu quero muito falar de Olimpíada, de slam, de tudo. Espero não decepcionar. Nada, não tem como. E então a gente vai falar de tudo isso. Mas antes, acho que a primeira pergunta que a gente sempre faz, né? A gente sempre começa, a gente gosta de entender os nossos colegas de trabalho, porque eu sempre falo que cada um escolhe o professorado por um motivo, ou de algum jeito, né? Eu tenho meus motivos particulares, a Thaís o dela, e com certeza você tem os seus, né? Então eu queria entender como que você chega no professorado, como você decidiu entrar na licenciatura, na língua portuguesa, no magistério e tudo mais. Fique à vontade, tá bom? Obrigada. Sempre foi um sonho de menina ser professora. Ainda sou de uma geração que tinha mais do que hoje, né? Hoje a gente já vê com mais raridade esse sonho de ser professora. E eu sempre gostei muito de estudar. Eu precisava estudar, me dedicar aos estudos, porque não era muito inteligente, gostava de me destacar, então precisava estudar. E eu via que fazendo grupos de estudo, eu conseguia ensinar a galera e aprendia também. Era uma maneira de ensinar, então sempre estava ali. Lá pelas tantas da adolescência, eu pensei em ser jornalista. Então, já ia desviar um pouco, eu gostava muito de escrever. Então, a questão da comunicação escrita, então fiquei alguns anos, até assinava a jornalista, depois, escrevia um texto e assinava jornalista. E daí, então, essa paixão, esse fascínio pela escrita, acabei entrando no curso de letras, porque eu não tinha muito acesso, sabe, a
a informação sobre as universidades, sobre os cursos, era muito limitado ali. Acho que hoje em dia está muito mais, e eu não procurei, mesmo sendo sempre uma boa aluna, eu não tinha muito acesso. Então, caí em letras, e quando eu chego em letras, eu me deparo com a literatura. Então, daí é um encontro muito bonito. A literatura mexe muito com a gente, né? Então, já tinha essa minha vontade, esse meu gosto de escrever. Então, queria ser redatora, mas daí entrei em letras e conheci a literatura. Então, aqui é o meu lugar. E logo caio em sala de aula. Antes mesmo de me formar, já estou em sala de aula. E quando a gente chega em sala de aula, a gente tem os encontros, né? Com os estudantes, com as professoras, com os funcionários, e o professor gosta de gente, né? Sim. E quando tem esse encontro, ali era o lugar que eu queria estar, sabe? Quando você tem a certeza, não, esse é o meu lugar, é aqui que eu vou ter, gostar de vínculo, de troca, então sempre foi muito bom. Então, assim que eu comecei a trabalhar desde os 16, trabalhava em loja de parafusos, sempre tive que, trabalhava durante o dia, estudava à noite, mesmo no ensino médio, então tive que trabalhar para pagar a faculdade, então sempre teve isso, mas quando eu entro em sala de aula, eu deixo a minha história para trás, né, de tudo que eu vivi até ali, e falo, não, aqui é por aqui que eu quero caminhar, é aqui que eu quero seguir, assim. Entendi, massa. Acho que é a primeira vez que nessas conversas, não sei se é a primeira, mas é mais raro a gente ouvir mesmo que era um sonho desde criança, né? Acho que boa parte, não todos, né? Mas boa parte dos professores que a gente conversa, não só aqui, mas na vida, teve algum outro sonho antes, né? E aí se tornou professor também, e tudo bem, cada um com a sua história, né? Mas fico feliz de saber que foi um primeiro sonho de criança. Assim. O meu pai também teve pouco estudo, ele fez só o fundamental, e ele, no fim da vida, ele já é falecido, ele trazia uma certa lamúria, sabe? De, eu era tão inteligente, eu poderia ter sido professor. Então, ele vem também com isso. Então, às vezes, eu imagino que foi um jeito também de dar orgulho pro meu pai, sabe? Então, ele trazia essa questão. E, hoje em dia, a gente sabe que a profissão não é tão valorizada, né? Então, talvez essa meninada mais jovem não tenha ainda, né? Se um professor o filho de um professor falar, quero ser professor, a gente, não, né? Já se desespera, né? Sim. Não é? Sim. Essa é uma fala que o Vitor geralmente tem, assim, né? Especialmente com os estudantes lá do cursinho. Sim. Às vezes, quando alguém vem falar que quer ser professor, ele sempre fala, vem, porque a gente precisa. Né? E, de fato, a gente ouve muito de colegas nossos, né? E eu ouvi na minha família também. Nossa, mas pensa bem, pensa com carinho. Você quer mesmo ir por esse caminho, né? E acho que eu gosto muito da fala do Vitor, quando ele fala, não, vem, a gente precisa de gente comprometida, de gente com vontade, de gente que quer fazer as coisas diferentes. Mas porque as profissões, né, quando a gente que trabalha em cursinho pré-vestibular também e tudo mais, a gente vê que tem uma escassez dessa escolha pela licenciatura, né? E nem é uma pergunta que está na pauta, mas agora que a gente falou disso, eu até pensei. Não sei se você consegue me responder nesse sentido. Mas boa parte das pessoas que ainda querem licenciatura, assim, que eu vejo que querem, boa parte vai para letras. Eu vejo, pode ser uma impressão minha também, né? Mas eu vejo que o curso de letras, ele é mais bem visto do que outras licenciaturas. Pelo menos é uma impressão que eu tenho. Não sei se é verdade. Então, nem é uma pergunta que estava aqui, mas queria saber se você acha que essa impressão minha é uma verdade, pelo que você vê por aí, ou se é só uma impressão, e se for uma verdade, por que isso acontece, entende? Eu até recebi essa semana uma mensagem de uma ex-aluna que tá fazendo pedagogia. Até fiquei feliz, sabe? Dela também tá nesse caminho de se espelhar na gente. Mandou mensagem falando, professora, quero ser uma colega de trabalho, né? Demais. Então, e eu acho que letras, eu acho que tem uns campos bem legais, né? Então, como eu falei, a literatura, então quem gosta muito de ler, vai pra letras. Quem gosta muito de escrever, vai pra letras. Talvez tenha alguma coisa muito afetiva com os professores também. Então, escolhe letras porque teve alguma coisa relacionada ao professor, umas trocas, né, que são bem valiosas, né? Sim. A aula de português é mais legal, né? Vai devagar, Carol. Vai devagar. Massa. Alguma pergunta, Tatá? Eu não vou discordar muito que a aula de português é muito legal, porque eu concordo, né? Mas... Você também, você já falou no apêndice, você falou que você ia para essa área, né?
Mas matemática é incrível, né? Não dá pra fugir. Mais do que português, mas tudo bem. Eu não vou entrar nessa briga, não. Ô, Kai, queria que você falasse um pouco sobre a questão das Olimpíadas mesmo, né? As Olimpíadas, acho que desde que a gente se conhece, você fala com muito entusiasmo da Olimpíada de Língua Portuguesa. E não só as Olimpíadas, os concursos, as competições de forma geral. Eu vejo que você sempre tá antenada. Tem um edital ou tem alguma novidade? Como que você traz isso pros estudantes, né? Pra escola? Eu sou bastante passional, assim, de fazer as coisas com muita empolgação, com muita emoção, apesar de saber também de todos os nossos percalços, né, de todas as problemáticas que tem. E daí eu encontrei na Olimpíada uma motivação, sabe? O primeiro bom resultado que a gente teve em Olimpíada foi em 2012. Tá, comecei a dar aula em 2013, então a Olimpíada eram em anos pares, então tive contato em 2012 e foi uma experiência muito legal, porque a Olimpíada de Língua Portuguesa, diferente da de matemática, não é uma prova, né? É um concurso de produção de textos. E em 2012 eu tava com 8ª série, né? Era a 8ª série na época, o 9º ano, e ficou o gênero crônica. E o tema que é muito interessante, que é o lugar onde eu vivo. Que hoje em dia a gente muito fala de território, de olhar o entorno, de sair da sala de aula e ter esse olhar para o bairro. E muito mais do que o espaço físico, olhar as pessoas, sabe? Quem são aquelas pessoas que estão ali no lugar onde você vive, quais são as trocas, então as relações que se dão ali naquele lugar. Então, a gente faz uma sequência didáticas ali de aulas para no fim ter a produção. Então, com várias atividades. Então, a produção inicial, depois uma produção coletiva, depois a gente vai falar do gênero especificamente, trabalhamos mais o tema, e depois a gente tem uma produção final. E em 2012, quando eu recebi o texto, sabe, aquela crônica cai na minha mão, que foi a crônica da Amelie, um beijo pra Amelie, hoje já tá formada na universidade, né, e ela faz uma crônica falando de um sorveteiro imaginário, né? Um sorveteiro fictício que tá vendendo o sorvete na porta da escola pra completar o dinheiro do aluguel daquele mês. Então, é uma história que cativa, que envolve, e daí a gente manda, tem que ser só um por escola. Recebemos a notícia, passou pra fase municipal. Passou para a fase estadual. Quando passa para a fase estadual, né? Então foi escolhida como o melhor de São Paulo, né? Acho que 5 foram. Passou para vai para a fase regional, a gente foi para Natal. Ela nunca tinha viajado de avião. A gente foi para Natal participar de oficinas, então ela conheceu estudantes de vários lugares do Brasil. Então a gente estava representando São Paulo com muitas oficinas. Passamos para a fase nacional. E daí a gente viajou com a mãe dela, foi a primeira viagem dela juntas, e a minha diretora para Brasília. Daí foi assim, foi um evento sensacional, sabe? Assim, depois disso, eu falei, eu preciso propiciar experiências assim, não para um aluno, eu queria que todos tivessem essa oportunidade. Era o centenário do Luiz Gonzaga, então vários shows, sabe? Até a moça que tá hoje global, a Lucy Alves, que fez show pra gente. Então, muita interação, muita troca, foi muito legal ali. E depois eu passei a ter esse foco. Então, isso em 2012, depois em 2016, eu tava com 6º ano, e daí o nosso gênero era gênero poema. A gente trabalhava com poema, e eu tive uma aluna que é paraibana, que escreveu um poema sobre São Paulo. Eu trabalhei com todas as turmas, e o poema dela, que foi o melhor, ela não era de lá, não tinha esse vínculo, mas estava chegando e trazia muito essa questão do deslumbramento com São Paulo, sabe? Da diversidade. E também, daí eu também extrapolei um pouco, não falei de bairro, porque o da Amelie era Vila Industrial, e daí da Maria Rita foi poema sobre a cidade de São Paulo. E daí eu também pensei em ter trocas e vínculos com os professores de outras disciplinas. Então, o professor de ciências falou sobre a garoa da cidade de São Paulo, que ela coloca no poema. Então, sobre o transporte, o professor de geografia. Então, interdisciplinarmente, a gente foi trabalhando para conseguir um resultado. E daí também conseguimos a fase municipal, fase estadual, e a regional dessa vez foi em Salvador. A Maria Rita nunca tinha visto o mar. Ela rolou na areia de Salvador, ela bebeu água do mar pra ver se era salgada mesmo, junto com a molecada lá. Então foi
você volta de outro jeito. E a minha turma. Então, eu sempre falo que eu consegui, com esses resultados, motivar a minha galera, sabe? Eu acompanhei a Maria Rita até o 9º ano e ela era da turma que fez o slam. Então, foi 2016, 2017. Cada ano eu tinha um projeto diferente. Sabe quando você tem uma ideia, tudo que você propõe, eles compram, eles abraçam, vamos. Essa professora fala e faz. E a gente vai... Então, a gente conseguiu muitos resultados positivos porque eles estavam motivados dessa maneira. Então, fazia muita diferença na vida deles. Não, a gente é capaz e vamos lá. E nem sempre era o melhor aluno, sabe? O melhor aluno da sala que tinha um bom resultado. E depois você falou dos outros projetos. Em 2017, a gente teve os spots radiofônicos. A escola estava comemorando 60 anos e a gente fez spot. Então, também é um gênero diferente. Quem fala em spot, né? É um gênero oral. A gente conheceu a rádio também comunitária e eles comemoravam o aniversário da escola através dessas pequenas campanhas, né, de rádio. E depois, em 2018, teve o Slam, que é o maior projeto, né, sobre direitos humanos. Sim. Nossa, que massa. Nossa, muita coisa. Pera aí. Não, porque assim, eu tava... ouvindo você falar das Olimpíadas, eu até conversei com a Thaís antes, né? Com a Tatá, ela não gosta que chame de Thaís, parece que tô brigando com ela. Com a Tatá antes, nesse sentido, assim, porque assim, a gente tem a OBMAP, né? A Olimpíada Brasileira de Matemática e tal, e é uma coisa, pra mim, né, meio distante, né? Eu nunca trabalhei com a OBMAP, nem com a OBM, enfim, nunca trabalhei com Olimpíadas. E eu não tinha a ideia que uma Olimpíadas, no caso da língua portuguesa, né, que você falou agora, tem toda essa mobilização, né, e todo esse prêmio, né, porque o prêmio dessas duas meninas que você citou, né, de viajar a primeira vez de avião, de conhecer o mar a primeira vez, isso é educação... com todo o respeito do palavreado pra cacete mesmo. Isso é educação no nível máximo de educação, entende? Pra mim, te parabenizando e parabenizando as meninas também, tá bom? Parabéns. Maria Rita. Isso, parabenizando as meninas. É isso que eu acho que a gente alcança na educação, né? Quando a gente... cerca a educação como sendo poucas coisas, né? Como sendo sala de aula só e vai embora, né? Que é uma parte importante, claro, a parte teórica, a parte, né, de educação formal, vamos dizer assim. A gente esquece de uma outra grande variedade de educação que muda muitas vidas por aí, né? Então, é isso que uma das coisas que a gente busca no professorado, né, Tatá? Conversar com pessoas que tiveram experiências diferentes. E a Olimpíada nem é algo tão diferente, tem em várias escolas, mas eu não sabia dessas premiações, dessas etapas fora de São Paulo, entende? Porra, isso... E até dentre os professores, nos 2 anos, a gente tinha que relatar a prática, sabe? Sim. E o meu relato foi selecionado o melhor da região sudeste, nos 2 anos também. Então, entre os professores, a gente faz isso. Tiveram outros prêmios, elas ganharam tablet, notebook, mas... O melhor mesmo é a vivência, né? Experienciar isso. E nesse meu último relato, eu falo que não precisaria ter sido ela, sabe? Que todos, assim, o percurso da Olimpíada, mesmo em sala de aula, ele é muito grande, sabe? Poderia ter sido, até cito os nomes, poderia ter sido o texto do Felipe, o texto da Gabi, muitos textos legais sobre São Paulo. Acaba a gente tem que escolher um, mas poderia ter sido outros, né? Eu tive também a ajuda da professora de sala de recursos para os alunos com deficiência. Então, os alunos com deficiência produzindo textos. Os alunos que tinham dificuldade, a gente tinha uma professora que... Ela ajudava, era aula compartilhada. Ela é uma professora Fundi 1 que ajudava na regência do 6º ano. Então, ela ajudou os alunos com dificuldade também a fazerem. E a escola muda, sabe? Então, veio uma faixa enorme para a escola, para falar que a aluna passou de fase. A gente colocou no pátio, assim, o poema dela bem grandão. O professor de artes fez os ônibus, tudo que ela falou do transporte. Também, até que se o pessoal quiser ler os textos, né? Eu posso disponibilizar. Nossa, muito legal. Esse poema, essa crônica... são muito interessantes, então todo mundo começou a viver a Olimpíada ali na escola, né? É algo que vai passando para todo mundo. Muda não só, né, ou no caso a vivência da menina, né, como de toda a comunidade escolar, né? Isso é uma coisa que me encanta muito na prática da Carol e é essa coisa do
muitas pessoas criticam as Olimpíadas por serem competições. Sim. E elas podem ser vistas como competições. E o que, quando a Carol relata, né, desse processo todo, eu não vejo ela colocando os estudantes para competir uns com os outros. Eu vejo ela criando um ambiente colaborativo para que todo mundo cresça e se desenvolva e produza do seu jeito. E sim, vai ter um texto selecionado. Sim. E sim, vai ter uma pessoa que foi premiada, que fez a viagem. Mas essa pessoa, ela carrega e representa um coletivo, né? Ela tá lá sendo premiada, mas não é porque ela foi que todos perderam. Todo mundo ganhou quando ela vai e ela traz, né? E aí, quando você fala dessa turma de 6º ano que te acompanhou até o 9º, a gente acompanhou mega motivada, né? E a gente fala tanto em motivação na educação. Sim. A gente fala tanto dessa coisa de o que a gente faz para motivar os estudantes, para trazê-los pra gente. E assim, acho que quando eles percebem que eles ganham coisas, e não é ganhar um tablet, não é ganhar só um recurso financeiro, é ganhar vivência, ganhar experiência. Eu acho que isso encanta todo mundo, né? Então não tem como sair dessa experiência sendo a mesma pessoa, né? Todo mundo foi transformado por esse... Com certeza. E é assim, a competição, né, nesse sentido, né, do jeito que você falou, ela vai existir, né? E tudo bem. Justamente a gente motivar a participação, né? E tudo bem, né? Fazer o melhor que você puder e tudo bem, né? A ideia é essa. Puxando um pouco disso, né, que a Tatá falou, eu queria também ouvir a Carol nesse sentido, falando um pouco dessa parte de competição e da cooperação na educação, né? Como que você vê essa... Não são lados opostos, mas lados diferentes numa educação, né? Por exemplo, você acha que a competição, ela, nesse sentido de Olimpíadas mesmo, ou em outros, mas no sentido de competição, você acha que ela faz bem até determinado ponto? Você acha que não? Você acha que, enfim, essa dualidade aí de competição e cooperação? Quando a Thaís me apresentou, ela me apresentou como competitiva, né? Então eu tenho esse lado de competição. Vou falar depois da questão do slam, né? O slam é batalha, e daí acaba, quando a gente coloca os alunos para batalhar, então a gente precisa conscientizá-los muito essa questão, né? De não tem melhor e pior, e sempre falo a questão da viagem, sabe? O melhor da viagem é a própria viagem, sabe? De você aproveitar o percurso, não importa o final. Então você tem que aproveitar todo o percurso. Eu me incomodo um pouco quando tem, por exemplo, premiação do melhor aluno do mês, sabe? A estrelinha. Aquilo me incomoda, porque eu acho que tem alguns que não vão conseguir chegar, que não é porque não querem, que às vezes não... Então eu acho que é difícil, não dá pra... Não tem o certo e o errado. A gente conversou essa semana sobre isso. Mas a questão da Olimpíada de língua portuguesa, ou a questão do slam é fazer com todos, sabe? Todo mundo ter acesso, todo mundo conseguir, todo mundo chegar junto, e depois... é a vida, né? Depois vai ter um filtro e passar por esse filtro. E acho que eles acabam se superando, sabe? Pra quando você fala, eu quero chegar lá, eu vou conseguir. Então, eu posso ser bom também. Então, acho que também dá um lado pra puxar, pra levar, vamos junto, você vai conseguir, né? A questão da autoestima, a questão do pertencimento. Massa. Aproveitando que a gente tá falando de Olimpíada, tem essa questão do... eles vão viajar e tal, o financiamento vem de algum lugar, né? Então, eu ouço, às vezes, críticas de onde vem esse investimento, né? Quem que tá bancando, que então tem instituições privadas dando pitaco na educação pública, o que rola ali, né? E aí, não sei se você tem alguma opinião sobre isso, o que você pensa sobre isso. A Olimpíada, ela é levada pelo Itaú Social, né? E eles têm um bom diálogo, sabe? Com quem tá no chão da sala de aula. Inclusive com formação, inclusive com... Eles escutam a gente, sabe? Quando tem troca mesmo, não é uma coisa que vem de baixo pra cima. Já participei de seminários, sabe? Falando, inclusive do esporte. Quando eu desenvolvi o esporte, foi uma encomenda deles. E daí, depois teve um evento que eu fui falar sobre o esporte. Então, tem muita coisa que não tem uma hierarquia, sabe? Então, eles estão sempre em diálogo com as secretarias. A Olimpíada de língua portuguesa é só para escola pública. Escola particular não pode participar. Acho que a de matemática pode? Pode. Paga uma inscrição.
A escola pública não paga inscrição, se eu não me engano. A escola particular paga uma inscrição. Esse é a escola pública. Eu sou suspeita a falar porque estou muito envolvida e estou lá sempre com eles, inclusive com formação de professores, sabe? A gente troca muito contato, então eu acho que é uma experiência válida, sabe? Mesmo que tem todos esses entraves, eu acho que eles têm uma questão de contribuir, sim, para a educação pública. Massa. Essa questão público-privada é bem complicada, né? Vou dizer assim. Mas porque para muita gente, né, acho que esse tipo de financiamento, ele abre espaço para interferência, né, dessas instituições dentro da escola. E nem sempre é assim, né? Às vezes tem financiamento que não tem interferência nenhuma. Às vezes tem interferência sem o financiamento, inclusive, que é o pior de tudo, né? Então, enfim. Talvez o que está acontecendo com a BNCC, né? Sim. Talvez não, com certeza. Então, eu acho que eu tenho uma opinião bem formada, assim, sobre isso. Eu acho que a educação não é uma responsabilidade exclusiva de ninguém, né? Ela é responsabilidade de todo mundo. Então, eu acho que se a gente tem instituições privadas que vão patrocinar prêmios, que vão incentivar, especialmente a escola pública, é muito bem-vindo. É diferente de dar pitaco. Sim. É diferente de... E nesse caso também iluminar práticas. Então, eles dão visibilidade que talvez o meu trabalho não teria, né? Então, eles vêm para iluminar essas práticas, sim. né? Sim, com certeza. É muito diferente de vir dizer o que você pode ou não pode fazer, né? Muito diferente de definir currículo, de definir... né? Que são outras práticas que, às vezes, a gente tem segmentos privados fazendo, né? E aí, vocês citaram a BNCC, a própria questão de várias fundações determinando política pública é outra coisa, né? Então, eu acho que é muito, muito delicado você dizer, não, vamos só ser públicos e não vamos aceitar nenhum tipo de influência, porque, enfim, a sociedade é composta de muitos setores e a educação pertence a todos eles, né? Sim. Tem bastante iniciativa privada dentro da USP, inclusive, né? Por exemplo, na faculdade de Economia e Administração, na FEA da USP, é o prédio mais novo da USP, né? Foi reformado e tal, etc. O pessoal fala que parece um shopping. Que parece um shopping, justamente porque dali saem os futuros bancários e gerentes e economistas, etc. Então, é o prédio, o Instituto da USP que mais tem investimento na iniciativa privada, né? Por um lado, positivo, porque tem, né, coisas... o prédio é novo, a lousa é melhor, as carteiras, etc, etc. Por outros, a FEA é uma das instituições que mais sofrem com protestos, né, por influência de fora, né, porque não deveriam ter, né. Então, é aquela, né, aquela dualidade que a gente comentou mesmo, né? De competição e cooperação do público-privado também é uma dualidade nesse sentido, né? Mas a minha opinião é parecida com a sua também, Tatá. Eu sou um pouco mais radical nesse sentido, mas eu penso assim, não importa de onde vem o dinheiro, desde que ele venha, entende? E que não venha com sanções, né? Você quer investir? Tá bom, mas eu vou continuar dando minha aula falando meus palavrão do mesmo jeito que eu faço hoje, entendeu? Aí eu acho que tudo bem. Eu acho que precisamos desses investimentos também. Minha opinião é parecida. Onde tem dinheiro tem questão de poder, né? Sim. Então não dá pra fugir. Não dá pra fugir tanto, é isso. Você falou da questão da visibilidade, né, Kai? Eu acho que esse é um ponto que as premiações, tem o prêmio Paulo Freire, tem outras competições, né? Elas trazem mesmo. E uma coisa que me chama muita atenção é que antes de conhecer, antes de ir para a escola que estamos e de conhecer a prática, não só sua, de outros colegas também, eu sempre achava que isso era muito distante, né? Que para você competir, para você participar de algum prêmio, alguma coisa, você precisava ter um trabalho, assim, de anos de planejamento e muito minucioso e cheio de detalhes. E quando eu vejo as nossas práticas na escola, não é que os trabalhos
sejam menores, é que eles são vivos. Eles não exigem uma burocracia gigantesca e um super planejamento e só depois ele acontece. Eu percebo a coisa acontecendo eu já faço isso e aí eu torno isso visível. Eu já tô atuando desse jeito na sala de aula e aí então eu consigo divulgar isso. E aí queria saber como que isso funciona para você, essa questão da visibilidade. Porque quando você lê um edital, e a Carol é a rainha dos editais, tá? Ela conhece os editais, ela lê os editais, ela divulga. Quando você lê um edital, você consegue pensar, né? Então eu vou mandar esse projeto e vou escrever desse jeito e vou divulgar dessa forma. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão a possibilidade da visibilidade e como que você consegue trazer os seus trabalhos para isso. Uma das dificuldades é realmente ter tempos e espaços na escola para os professores interdisciplinarmente conseguir parar para planejar e depois para registrar. Então a gente vai fazendo o projeto, como você falou, às vezes é uma conversa na escada, uma conversa no corredor, uma conversa tomando um cafezinho, isso para colocar a mão na massa. E daí a gente vai vendo o resultado. A questão burocrática é a questão do registro, sabe? Quando a gente tem que parar para escrever e para falar qual é a intenção, o que a gente quer com isso e que é muito necessário, não é? Em todas as etapas ali a gente pensar, e às vezes até muda, né? Quando você para registrar, você fala, eu tô indo para um caminho e não era o que eu queria, seria para outro caminho. Então, eu acho que projetos como são esses, eu acho que precisa ter com toda a escola, inclusive com a coordenação, então a gestão tem que estar envolvida e a gente tem que ter essa questão de outras disciplinas estarem envolvidas para a gente conseguir ter um bom resultado final. E daí sempre vai depender da temática, né? Quero falar muito dos direitos humanos e que é um entrave, que é uma dificuldade e que de repente a gente não tem um resultado tão bom porque tem toda a problemática de trabalhar com esse tema com a comunidade, né? Temas então temas que a comunidade aceita melhor são mais fáceis de trabalhar nesse sentido, né? Então, a questão dos direitos humanos, que é o que eu falo que é o meu carro-chefe, que eu fico empolgada para falar do Islã, é uma questão que ela vem, às vezes, muito carregada de um senso comum, que direitos humanos é para defender bandido. Então, isso vem da sociedade e acaba perpassando. Até nas eleições, né? Muitos candidatos usaram esse discurso para conseguir votos. Imagina que absurdo. Para conseguir votos, usaram esse discurso. E direitos humanos é um tema que tem que ser trabalhado de janeiro a janeiro, assim. Não pode ser trabalhado em um bimestre, em uma semana, em um mês. Tem que ser trabalhado sempre. Mas isso que a Thaís fala de você ter tempo para parar, para saber conseguir, a gente acaba não tendo. Então, a gente não consegue saber quais ações que a gente vai fazer. Quando fala em direitos humanos, tem a ver com conflitos, e o conflito na escola tá posto, não é? Direitos humanos é diversidade, é mudança, né? Então, a gente precisa sempre levar esse lado. Penso muito na questão das políticas de segurança pública. O que me incomoda é de todo mundo querer a polícia na escola, né? A nossa polícia de segurança pública é policialesca, então acha que o único jeito de conseguir é trazendo polícia na escola. Até agora com o assassinato da professora, né? Sim. E foi uma coisa que sensibilizou muito a nossa classe, sensibilizou muito os professores, e a morte das crianças também, o assassinato das crianças, né? Então, a sociedade acabou clamando, né, por polícia na escola, né? Então, quando vocês me convidaram para vir para cá, entre o convite e a gravação, nesse interim que aconteceram, né? Então, esses atos, e daí eu fiquei, eu acho que eu não vou mais falar de educação, eu vou desistir do convite. Porque quando a gente fala em educação, né, e ter todo esse caos, a gente ficou muito entristecido, né? Então, até queria aproveitar o momento para prestar toda a solidariedade, né? As famílias enlutadas. E daí tem tudo a ver com direitos humanos, não tem? Quando a gente fala em direitos humanos, é isso. Então, a gente precisa pensar em práticas. Os direitos humanos não pode ficar só na fala. A gente fala, a gente reflete, mas tem que partir para o plano das práticas. Então, o que a gente vai fazer, né? Sim. Concordo com você, né, que direitos humanos têm que ser falados sempre. Não acho um absurdo, Carol, sendo sincero, um político fazer propaganda. Eu acho um absurdo ele ser eleito, entendeu? Ele conseguir o que ele queria, né, com essa propaganda. E assim,
na real... Ih, lá vou eu, Thaís. Me desculpa, tá bom? Mas vamos lá. Na real, né, esse problema, o caso de colocar a polícia nas escolas era justamente, como diria Mano Brown, a brecha que o sistema queria, né? Porque eles criam o problema para vender a solução, né? Então, essa justamente, né, tem escola que tá com segurança, armado, que não é PM, ou PM aposentado, PM reformado, enfim. Então, tem empresa de segurança de policiais militares lucrando com isso, né? Então, essas coisas que aconteceram, né, com a professora, com os estudantes, né, que foram coisas, assim, absurdamente horrorosas e tal, elas são produzidas, né? Elas aconteceram e a consequência disso, elas poderiam ter sido evitadas, né? A gente sabe disso. Elas poderiam ter sido evitadas, às vezes não, às vezes é uma fatalidade nesse sentido que não dá para evitar, mas nesse sentido de direitos humanos, acompanhamento psicológico, talvez diminuiria bastante a chance daquilo acontecer. E todo mundo sabe disso, todo mundo que quer saber disso sabe disso, mas não faz sentido para o sistema, né? Curar a causa, cortar a raiz. Faz sentido vender o remédio depois do que aconteceu, entende? Então, de novo, eu já falei isso outras vezes, quando a gente começa a entender essas coisas, que a gente fica meio doido da cabeça, mas é isso mesmo, gente, tá? E antes que o pessoal de meias palavras venha me xingar, aí pode vir, que é comigo mesmo, tá? Mas falar, ele tá falando que a culpa é da polícia. Não falei nada disso. Eu falei que o problema já existia desde Suzano, desde antes de Suzano, né? Já existia o problema. A gente já tinha a solução de especialista, professor, psicólogo e tudo. Falou, a gente precisa de um acompanhamento aqui. Nunca fizeram. Aí aconteceu de novo, qual a solução? Vamos colocar a polícia na escola. Faz sentido? Absolutamente nenhum, tá bom? Não faz sentido nenhum. Mas parou. Parou porque querem que pare. Daqui a pouco, quando precisar de mais polícia na escola, vai ter outro. Escuta o que eu tô te falando. Isso não é uma torcida, obviamente, é um fato. Entende? Então, pesei o clima. Peço desculpa, mas é a verdade, a gente tem que falar, né? Eu acho que tem duas coisas aí, né? Uma é ouvir de colegas de trabalho que polícia na escola é uma solução. Isso me entristece um pouco, porque ouvir de quem tá fora da escola é uma coisa, ouvir de quem tá lá dentro é outra, né? E a gente sabe que não é solução. E não é desqualificando o trabalho dos policiais. Policiais são trabalhadores como nós somos e como todos os outros tipos de trabalhadores. Sim. É só dizendo que escola é um espaço de outras coisas, né? Que outras manifestações, outras lógicas, inclusive. E aí a outra coisa que ia dizer sobre isso é quando a Carol fala dos direitos humanos, e aí ela traz o Islã, né? Eu acho que não sei se isso é posto para todo mundo, né? Não sei se todo mundo sabe do que estamos falando, né? Então, queria que você trouxesse exemplos, assim. O que é trabalhar com direitos humanos? Que você falou, né? Tem que trabalhar isso de janeiro a janeiro. Mas do que estamos falando quando a gente fala de trabalhar de direitos humanos? E como que o Islã entra nesse cenário, né? Que conexão tem, né? Não sei se todo mundo conhece o que é Islã também. Então, se você puder falar um pouco disso. Eu pedi para você falar legal. O que é o Islã. Bom, a questão dos direitos humanos em sala de aula ou, né, no dia a dia... Primeiro é combater todos os tipos de preconceito. Então, a gente combate o machismo, a xenofobia, a intolerância religiosa, fala sobre a violência contra a mulher. Então, em todos os sentidos. O nosso projeto, ele começa dando voz aos alunos, que já têm voz, né? Mas a gente começa a ouvir, então acolher algumas queixas que vêm dos alunos. Era uma prática nossa fazer assembleia. Então, os alunos falavam na escola o que está acontecendo de bom, o que está acontecendo de mal e que tal. Então, eles recebiam um papelzinho primeiro, era escrito que bom, que mal e que tal. Então, eles se posicionavam ali e daí chegavam queixas do tipo... na aula de educação física, a quadra é só dos meninos. As meninas têm que ficar do lado porque só os meninos que estão jogando. Um menino passou a mão na menina na hora da merenda, na hora que ela tava na fila, quando a gente foi se queixar, falou que a culpa é da roupa que a menina tá usando. Então, é não fechar os olhos para situações desse tipo. Então, é sempre problematizar, levar, tentar resolver.
agora mesmo, a prefeitura está com 2 iniciativas, que é a mediação de conflitos e que é investir muito no Grêmio, né? No Grêmio estudantil. Então, na nossa escola tem essas 2 vertentes que podem caminhar junto com a gente, mas em sala de aula é o tempo todo. Esses conflitos que eu falei que são válidos, que acontecem, você tá sempre de olhos abertos. Você não fingir que não aconteceu. Então, acontece, a gente precisa resolver, a gente precisa mostrar, de repente pedir, vamos pesquisar junto? Vamos ver o que é isso que você fez? Vamos ver essas estatísticas, sabe? Então, é sempre falar sobre isso. Direitos humanos é inerente a todos os seres humanos, então não é isso de defender bandido, né? Então, não tem isso. Então, primeiro, explicar, conscientizar, a gente até tá começando esse ano de novo. Quando foi em 2018, era 70 anos da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi aí que a gente introduziu na escola essa temática. Então, olhando para a declaração, o que da declaração a gente pode colocar aqui no cotidiano escolar? Então, a partir dessas queixas, depois eu trabalhei a questão do preconceito linguístico, que daí era específico. Eles fizeram até memes, sabe? A Carminha, sabe? A Carminha, ela louca, desesperada, né? Olha lá, aquela ali dá um sorrisinho pra diretora, mas pra tia da cantina fala um palavrão, esculacha a tia da cantina. A outra, a Nazaré, com aquelas equações lá, aquelas coisas de matemática meio confusas, assim. Então, também fazendo posicionamentos, deixa as meninas jogarem futebol, sabe? Então, colocando... Então, são reflexões que depois eles foram trazendo. Como foi um trabalho interdisciplinar, teve... com o professor de arte, passou um documentário, Humanos, e depois teve um concurso de desenho. O melhor desenho foi grafitado no muro da escola. Nossa, aí que a gente começa a ter a comunidade, né? O professor de informática e geografia tinha uma rede social específica, que era uma rede social Edmodo, não sei se vocês já viram, que era uma rede social bem interna, da prefeitura, então ele fazia, cada um tinha lá a sua conta, e ele jogava situações para que os alunos conseguissem se posicionar. Então, de repente, uma pessoa obesa está num avião e não pode usar a poltrona do avião. Comenta esse caso, o que você faria? Então, uma coisa que está super de acordo com o nosso currículo de agora, né, que nas redes sociais e com uma rede social interna. Então, eles começavam a comentar o que estava certo, o que estava errado, onde estava a violação dos direitos humanos. A gente teve um caso de um morador de rua que estava dormindo na igreja, na frente da escola. Tem uma igreja, então a gente via um morador lá todo dia. De repente, a igreja vai lá e coloca uma grade para o morador não ficar na porta dele, sabe? Joga esse problema para lá. Então, foi algo que mexeu ali com os alunos e o final, assim, o que culminou foram os textos, né? Que daí foi o slam. Então, a gente teve todos esses outros gêneros, né? Então, teve o meme, teve o grafite, mas o que realmente mudou a vivência, a vida dos alunos foi o slam. O slam é uma poesia falada que vem dos jovens da periferia. Eles normalmente se reúnem em praças para fazer, inclusive o nosso primeiro slam, depois que eles produziram, foi na praça lá da comunidade, e eles levam esse grito. O nosso slam chama Slam Altino, ninguém cala o nosso grito. Então eles levam esse grito, clamando contra todos os tipos de preconceitos. O slam não precisa ser só sobre direitos humanos. Aquele ano a gente direcionou para isso, como era uma temática, mas pode ser sobre amor, pode ser sobre qualquer tema. E daí os alunos começaram com pequenos grupos, então a gente fez na praça, na mostra cultural, e os vídeos começaram a circular e foi muito sucesso. Além das premiações, a comunidade chamou a gente para apresentar o slam no Dia da Consciência Negra da comunidade. Nossa. E a gente foi chamado para ocupar espaço, sabe? Alunos que nunca tinham saído da periferia, a gente apresentou na Praça das Artes do Teatro Municipal, no auditório do Teatro Ibirapuera, naquele grande auditório. Então, imagina os meus estudantes subindo ali no palco para se apresentar, e eles foram ficando muito à vontade, sabe? Com o microfone na mão, estourando o botijão. Então, eles foram plenos, assim, quando a gente fala de empoderamento, eu só consigo lembrar isso. Aquele ali que lia daquele jeitinho ali, tremendo, de repente eles não se encolheram, sabe? Eles conseguiram levar essa voz. E a gente teve
a Globo na escola, então eles apareceram no programa Encontro, apareceram no SP1, eles foram ganhando e ocupando espaços realmente para fazer a voz deles chegarem. O pessoal dos direitos humanos também chamou a gente para ir no DOI-CODE, sabe? Fazer um ato contra a ditadura militar. A gente tinha um slam sobre a ditadura militar que eles fizeram depois de ir numa visita ao Museu da Resistência. Olha como que vai saindo da sala de aula. Então, eles visitaram o Museu da Resistência, fizeram um slam e estavam lá no DOI-CODE apresentando. Então, essa questão de ocupar o direito à cidade, eu acho que foi incrível, sabe? Para esses alunos estarem nesses espaços que eles não estavam acostumados, que eles achavam que não eram deles, que eles não tinham direito, não tinham acesso. Nossa Senhora. Deixa eu comentar um pouco quando você processa tudo. Nossa Senhora. Eu acho que para quem tá ouvindo, talvez pareça que as coisas, sei lá, não sei se deu sorte ou qualquer coisa nesse tipo, né? A gente, muitas vezes, e a gente já falou disso em outros episódios do professorado, que às vezes a gente olha muito para a escola pelo que falta, né? E falta muita coisa. Quando você fala, né, da quantidade de visitas de museus, a única coisa que eu consigo pensar a princípio é as pessoas falando, mas não tenho nem ônibus para ir, né? E a gente também não tinha, né? Imagino que vocês também não tinham. Eu acho que é isso, é como que a gente cava espaços, né? Encontra espaços, encontra oportunidades e abre lugares pra estar. E eu escrevia pra muita gente, sabe? Gente, eu tô com um grupo muito legal aqui. E eles não faziam batalha, eles só se apresentavam ainda. A gente só começou a fazer batalha quando participou do Interescolar. Então, eles só se apresentavam. Então, eu ofereci esse grupo, sabe? Pra muita gente. Você consegue um ônibus, a gente faz a abertura do seu evento. Então, até hoje, a gente recebe convite de 2018 pra cá. Eles já estão... Uma das alunas que tá fazendo pedagogia é do grupo do Slam, né? Então, eles já estão formados, foram pro do ensino médio para a faculdade, e ainda a gente colhe os resultados desse trabalho. Pô, que massa. Nossa Senhora, é muito massa, assim. Eu conhecia o Slam mesmo, né, como a poesia falada que você citou, mas tem todo o trabalho antes, né, que você... do meme, do desenho virar grafite, é incrível, incrível. Nossa, Carol, obrigado. Não tô agradecendo ainda não, tem um pedaço para eu agradecer, mas obrigado a você e aos seus alunos, aos seus estudantes por isso, assim, porque a Thaís falou, né, dessa parte do que falta da escola, e como eu nunca trabalhei em escola pública ainda, né, eu ainda tinha muito essa ideia de que, vou ser sincerão mesmo, que escola pública é ruim, né, seja estadual, municipal, o que for, que não tem dinheiro, que não tem sala, que não tem projetor, que não tem segurança. Eu reproduzia esse discurso, né? Na primeira temporada, quando a gente conversou com a Elaine, quando a gente conversou com a Érica, e a partir do momento também que eu fui entrando em algumas escolas para dar palestra e tal, eu fui entendendo um pouco melhor. E, como é da hora, né, receber professores, professoras de escola pública, seja municipal, estadual, que tem muitas coisas boas para falar. A gente fez um episódio inteiro, tirando a parte da polícia na escola, que a gente só falou bem da escola pública, né? Dos projetos da escola pública. Como a Thaís falou, tem muita coisa para melhorar, né? Do ponto de vista governamental e de sistema. Mas, como é bom ver professoras como você, com certeza, como é bom ver escolas prosperando nesse sentido, né? E que não seja mais uma surpresa, como eu estou me sentindo surpreso agora, sendo bem sincero, mas que seja cada vez mais uma realidade das escolas públicas do país, né, de São Paulo principalmente, né. Eu tô feliz, né, de ouvir esses relatos, de ouvir essas coisas, até porque, sendo sincero, eu não conhecia, né. Então, quando veio o Rodrigo, né, no primeiro episódio dessa temporada, falou também do espaço de Bitita, quando a gente tem a Elaine, a Érica falando das outras escolas, eu fico surpreso positivamente. E vai caindo uma série de preconceitos que a gente vai criando, né, pela escola pública, entende? E eu preciso dizer que a gente não está defendendo que toda a escola pública é incrível, maravilhosa e perfeita, né? Não. A gente não está falando de perfeição, a gente está falando de trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, de muito empenho, de aproveitar as oportunidades, né? E
E acho que você falou da Elaine, a Elaine, na primeira temporada, ela falou de slam também. E eu acho legal que vocês falam de lugares muito diferentes. A Elaine pesquisou o slam na perspectiva acadêmica, né? Ela foi pesquisar as meninas fazendo slam, as mulheres produzindo slam nos encontros, nas batalhas, né? Nos lugares nas praças e tudo mais. E aí, você traz isso para a escola, né? E você traz isso para a escola no sentido pedagógico da coisa. Então, como que eu desenho um caminho de aulas, de oficinas, de práticas que conversam com a língua portuguesa porque aí, o que às vezes a gente ouve de crítica de quem tá fora da escola é então vocês vão ficar pondo coisas que estão fora do currículo, né? Vocês estão parando de ensinar as coisas que tem que ensinar. Não, gente, não estamos. Né? É trazer as diferentes linguagens, as diferentes formas de se falar para dentro da escola. Né? Sim. A primeira vez que eu vi o slam foi num seminário da Olimpíada de Língua Portuguesa. Eu vi o slam das Minas. Elas levaram o slam das Minas para esse seminário. E quando eu vi, eu falei, um dia eu vou ter que levar, sabe? Eu vou ter que levar isso para a sala de aula. Eu já fiquei me imaginando as minhas meninas ali. E daí, quando eu estava trabalhando em direitos humanos, a ideia era fazer uma carta aberta. Não ia ser slam, a gente ia fazer uma carta aberta. E uma aluna que frequenta a Praça Roosevelt que falou, por que a gente não faz slam? Sabe, quando não tinha me dado o tique, assim, eu não tinha o clique por que a gente não faz slam? Então, ela que trouxe essa ideia. Então, a ideia era só trabalhar o tema e depois a gente... E eu também não posso deixar de falar sempre dos créditos aí, dividindo com os professores que trabalham com a gente. Eu tenho muita segurança para desenvolver esse projeto, porque eu tenho lá o grafite que você ficou encantado, que é o professor de arte, que sempre abraça, que tá lá. O professor de geografia que acredita muito, ele já fala, nem vem. Ele fala isso pra Thaís, não anda muito com a Carol, né? Que ele já fala, nem vem, porque sabe que eu sempre proponho algumas coisas e eles vêm juntos, sabe? Quando vai todo mundo ali se alinhando e vai o pólen ali, vai todo mundo junto numa mesma cadência pra gente conseguir bons resultados. Então, eu não faço nada sozinho, é sempre esse grupo. Então, sou muito feliz de trabalhar com essas pessoas. Sim. Eu lembro de ouvir de um professor da faculdade que a gente tem que se juntar com os nossos pares, né? Eu ouvia isso muito na minha formação na graduação da licenciatura em matemática. E quando vocês começaram o episódio de hoje, você começou falando, professor gosta de gente, né? Sim. A gente não trabalha sozinho, né? Então, eu acho que uma das coisas que faz a nossa profissão mais difícil é quando a gente acha que a gente está sozinho, quando a gente acha que a gente tem que fazer as coisas pela gente mesmo. Então, é muito bom estar em grupo. É muito bom estar com pessoas que pensam, não como a gente, mas com a gente, né? Que abraçam também. E aproveitando e estendendo agradecimento ao professor de artes, ao professor de geografia e todos os professores de informática e todos que ajudam. Porque, demais, assim, eu tô encantado, vai cair a ficha ainda durante a semana, entendeu? Mas o que eu ouvi até agora, assim, me encantou mesmo. E espero que nas próximas conversas já não seja uma surpresa mais pra mim. Mas da hora demais, tô muito feliz. Acho que a gente falou agora, né, da estudante ter trazido o slam, e isso aparece na sua fala em outros momentos, assim, da escuta, né? Da importância da escuta. E essa importância da escuta, eu acho que ela se estende à comunidade, às famílias e a todo o entorno, né? A escola é um apanhado de muitas coisas, né? E aí, esse é sempre um desafio, pelo menos me parece sempre um desafio. Como é que a gente escuta? Como é que a gente abre espaços de escuta? Como é que a gente se atenta para as necessidades? Muitas vezes, como eu trabalho com a Carol, muitas vezes nas conversas de corredor que ela mencionou, ela me traz alguma informação de algum estudante que eu nem sabia, da família. E aí eu sempre fico assim, gente, como a Carol sabe dessas coisas? Porque eu não sei, eu não cheguei até mim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre como é escutar, quais são as estratégias, como que você tá sempre muito atenta para as questões familiares, do entorno, pessoais. Uma vantagem que eu tenho sobre você, por exemplo, é que eu sou da comunidade, né? Eu moro lá, então eu moro na Vila Industrial, sou de lá, até já saí, mas voltei, sabe? Quando é o lugar que eu me sinto bem, então eu tenho né, a convivência, então eles conseguem ter uma certa intimidade, mas mais do que escutar, às vezes eu também leio, né? Porque sempre eu inicio o ano pedindo para que eles produzam uma autobiografia. Então, eu dou um roteiro e deixo eles muito à vontade ali para
eles se expressarem, sabe? Quem eles são, o que eles gostam de fazer, quais são as possibilidades, os sonhos. Então, o primeiro parágrafo eles se apresentam, é meio roteirizado ali, mas eu percebo que através mesmo, né, do currículo, através desses gêneros textuais, eles conseguem se expressar. Deixo muito à vontade, dou mais prazo, primeiro vale nota, depois não vale, depois vale mais ainda, sabe? Assim, tentar de alguma maneira ouvir. Então, eu tenho uma pasta que eu tenho muito carinho, o ano passado era caderno, esse ano é pasta com as histórias desses alunos. E são histórias muito tocantes, sabe? Eles precisam fazem o texto e depois com uma ilustração, e eu levo aquilo, sabe? Às vezes é reunião de conselho e sempre tem uma informação que, isso é importante. Você tá falando isso desse aluno, mas será que você sabe dessa história dele, sabe? Então, eu respeito muito essa história, tudo que eles trazem, essa bagagem, esse repertório. Tô sempre muito aberta para escutar, mas também gosto de ler, sabe? De dar essa... E no fim, eles acabam durante o ano inteiro... Agora a gente trabalhou com mini-conto. São quase mini-contos sobre o que eles estão sentindo. Então, eles acabam usando as aulas de língua portuguesa também para se expressarem, sabe? Expressar sentimento, expressar pensamento, para argumentarem. Então, talvez seja algo da área, né? Então, eu tenho essa possibilidade de abrir esses espaços, né? De diálogo através de textos. Mas também, eu gosto, a questão da assembleia. Eu fazia parte do conselho de escola até o ano passado, então é uma possibilidade de contato com as famílias. Um dos pais do conselho, hoje em dia tem um programa na rádio que eu falei. Então, olha que legal. Massa. A gente pode... Eu tô querendo durante o ano, eu vou lá... ter alguma participação nessa rádio. Vou levar meus estudantes para a rádio comunitária. Sim. Então, esse ano já tem de novo esse canal aberto. Então, eu tô sempre antenada com isso, sabe? Vendo onde que tá, qual é a possibilidade e mostro que vou acolher sem julgar, sabe? Eu acho que eles têm essa facilidade de se abrir comigo, sim. Acho que a parte de acolher sem julgar, que você acabou de falar, acho que é uma das mais importantes, assim, para adolescente e criança, né? Acho que o adolescente se sente muito julgado pelo que a gente vai achar. A gente numa posição, entre aspas, de poder, né? De ser professor, ou a gente mais velho mesmo. Então, acolher sem julgar, acho que abre bastante caminhos, né? Não, além de toda a relação. Massa. Mais alguma pergunta? Não, acho que é isso. Que massa. Episodião. Viu? Passa rápido, Carol. Temos ainda um tequinho, mas passa rápido. Já foi 1 hora embora. Você acredita? Bom, antes da gente ir para as perguntas rápidas, Cá, vamos agradecer um pessoal aí que ajuda a gente, que é importante, né? Antes de agradecer, mais uma vez, estamos com a camiseta da Heart Compass, tá bom? Estamos aqui. Queria agradecer o Enfield muito por... Ele sempre comenta, eu tava vendo agora os comentários no YouTube, ele sempre comenta alguma coisa lá. Então, gratidão ao Enfield. Vou deixar o Insta da Heart Compass por aqui, tá bom? Que forneceu as camisetas pra gente. E a Thaís entregou o meu chocolate, tá bom? Depois de 2 meses, Enfield, que você me mandou, a Thaís me entregou o chocolate, que era meu presente, tá bom? E bom também... que você fala isso publicamente, para as pessoas saberem. Não, é importante falar. É importante falar, porque o pessoal, Thaís, te ama. E a mim não tanto. Então eu preciso mostrar quem você é nesse programa. E queria agradecer também a algumas pessoas da parte do financiamento também. Hoje eu vou agradecer, né? A gente está intercalando, eu e a Tatá, mas hoje eu vou agradecer. E lembrando que o agradecimento faz parte de um dos níveis de recompensa, né? Mas lembrando que a gente está agradecendo todo mundo que ajudou a gente, porque esses episódios aqui no Grava Assim, inclusive gratidão ao Grava Assim, ao Thiago que está trabalhando, mais uma vez, né, pela parceria de sempre. Esses episódios só estão acontecendo por conta desse financiamento que ajudou muito a gente nas canecas, né, na edição, na gravação e em outras coisas também. Então eu queria agradecer o Carlos Roberto Silva, a Regina Ruiz, a Jéssica Cristina de Campos Feitosa. Essa eu conheço. Ela vai brigar comigo que eu pus o nome completo dela. Não, Então a Jéssica. Não, pode estar tudo bem. A Jéssica Cristina de Campos Feitosa, tá bom? Tem uma pessoa que é anônima, mas que a gente... Tá bom? Obrigado, a pessoa sabe que é ela, ela sabe que é ela. Ela só não pediu pra não falar o nome,
Mas não é procurada pela polícia, nada do tipo, tá, gente? É uma pessoa tímida, tá? E tá bom, né? Não? Peter, tem mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa. Bom, eu não ia agradecer, né? Mas a Thaís insiste. Queria agradecer a minha esposa, tá bom? Carla Góes, muito obrigado. Muita gratidão, não só pelo financiamento, como por tudo que você é na minha vida, tá bom? Declaração de amor ao vivo pra você. Vai ficar envergonhadíssima, mas tudo bem. Alguma coisa mais, Tatá? Podemos ir para as perguntas rápidas? Tem alguma coisa que você queira acrescentar, eu queria. Diga. Eu fiz um slam em homenagem aos meus alunos, sobre o professorado. Queria ver se eu mando agora antes das perguntas rápidas, pode ser? Uau! Nossa senhora, pode ser com toda a certeza. Fica um pouco mais à vontade. Fica à vontade. Peraí. Vai que vai. Calma, Thaís, não tenha um treco. Tá bom, vai lá. Vou mandar pra câmera, né? Fica à vontade. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Carolina. Encarar esses adolescentes era o meu sonho de menina. O destino assim quis e quem diria, eu sou feliz. São muitas horas por dia dentro de uma escola, sem contar o tempo de correção, planejamento, avaliação. Eu não vou dizer que é fácil, eu admito. Tem dia que do corredor dá pra ouvir o meu grito. Esses dias uma aluna bateu na minha cara a porta. Já passou, não importa. Teve também outra vez, eu mal entrei na sala e já ouvi. 2 aulas de português. Ei, menino, cadê a lição de casa? Pro, a enchente levou. Meu caderno foi embora na enxurrada. E você? Eu vou chamar sua mãe. Vou convocar sua mãe. Chama que eu quero ver. Ela vir lá da cadeia falar com você. Ei, menino, você não faz nada, não copia nada, não escreve nada, não aprende nada. Parece que gosta de levar bronca. Pro, a cabeça não pensa quando a barriga ronca. Professora, você fala de direitos humanos todo dia. Que vocês lutassem pelos seus direitos é o que eu queria. E, pô, isso aconteceu. Olha só o que o Felipe, meu pretinho, escreveu. A tiazinha que atravessa a rua me dribla só porque eu sou favelado. Calma, tia, não preciso esconder sua bolsa, tô só indo pro trabalho. Há quem fica impressionado saindo da BMW um negro engravatado. Saindo desse carro, motorista? Não, empresário. Olá, seu guarda, obrigado por me seguir até aqui. Sabe onde fica a prateleira de enlatados? Pô, o meu aluno do ensino fundamental escreveu um slam sobre o racismo estrutural. A Bruna não ficou para trás e também mandou a real. Eu vi um dado que dizia que o 5º país com maior taxa de feminicídio no mundo é o Brasil. E se olharmos ao fundo, esse homicídio coletivo também é sua culpa. Quando naquele assobio, com desculpa de elogio, você não vê nada demais e mais, deve ser um dos muitos que os faz. Quero deixar um salve para Maria Rita, para Ana Heloísa, Gabriel, Dimitri, Ana Júlia, Luana, Lisandra, Bia, Gabriel, Joyce e tantos outros. Vocês fizeram e fazem bonito. E não é em 2023 que vão calar o nosso grito. Excelente! Tomara que não tenha passado os 3 minutos, porque tem toda uma regra aí pra slam, 3 minutos sem adereço. Então eu falei, eu quero ficar ali, fiquei me cronometrando tá tudo pra certo. estar dentro do tempo dos 3 minutos. Excelente, eu prometo um corte especial desse slam pra te mandar, tá? Não tenha dúvida. Nossa Senhora. E agora, o que eu falo? Tá, foi pra você. Foi incrível, eu adorei. Obrigada por isso, acho que... Nossa Senhora. Aí também teve uma licença poética, vocês viram, eu citei dentro do slam os slams que eu gostava muito, sabe? Que é o do racismo estrutural e também o do feminicídio. E tal, acho que isso acontece muito, né? A gente vê isso muito quando uma música cita outra música, quando um slam cita, né? Um poeta cita outro poeta. E também, chegar aqui e falar de slam pra vocês não é a mesma coisa, Vitor. Você precisa ver os estudantes, sabe? Sim. É diferente, assim. Todas as vezes que chamavam a gente pra apresentação ou pra formação, não adianta eu chegar lá e falar o que é slam. É só na prática mesmo, sabe? Sim. É só quando você vê os estudantes ali empoderados. A Thaís teve um pouco de experiência ano passado de acompanhar, né? Os estudantes. Então, é algo que toca mesmo. Então, eu queria
tentei trazer um pouquinho para vocês dessa experiência de ouvir os estudantes, o que a mensagem que eles têm, o que eles, durante o percurso, a ideia que eles conseguiram formar. E eu espero muito que eles ouçam, sabe? Sim. Porque é você falando, e é sua produção de slam, mas você tá falando da vivência que você teve com eles. Então é também da história deles, da trajetória deles. Eu espero muito, uma muito, homenagem muito que isso pra chegue eles, até né? eles. Com certeza. Foi o que eu falei, vai estar no episódio com certeza, e me comprometo a fazer um corte só do slam e te mandar para você mandar para quem você quiser, inclusive, obrigada, tá? Victor. Porque, nossa, assim, é de arrepiar. Não estando tão envolvido, como é o caso, já arrepia. Imagina você de dentro, ajudando, fazendo. Nossa Senhora. Deixa eu fazer um comentário Sim. menos emotivo pra gente poder continuar o episódio, Sim. inclusive. A gente esqueceu de falar desse cachorrinho que Sim. está aqui na mesa. Faz parte também de um dos níveis de recompensa, compor a mesa, né? E aí a Regina, que foi uma das que a gente agradeceu Sim. hoje, inclusive, pediu pra gente trazer esse cachorrinho. Então ele está aqui, estará nos próximos episódios também. Excelente. Inclusive, você que tá vendo no YouTube, deixa no comentário um possível nome para esse cachorrinho, tá bom? Vamos lá, cá, para as perguntas rápidas. Perguntas rápidas é tranquila, né? Eu sempre falo que as perguntas são rápidas, mas as respostas nem tanto, tá? Então, são difíceis no sentido de você ter que escolher coisas que você gosta, entendeu? Aí tem aquela, você já acompanhou, você sabe como funciona. Podemos, Tatá? Podemos. Podemos, cá? Na paz? Sim. Então vamos lá. Pergunta rápida número 1. Um gênero textual. Slam. Aí eu peguei, eu falei, ela pensou ainda. Eu tô colocando aqui porque depois eu vou colocar lá. Excelente. Pergunta de Thaís, tá bom? Algo que não dá pra viver sem. Ai, meu Deus. Alguém, como que é? Pode ser qualquer coisa. Você pode discorrer, não precisa ser seco. Vou trazer agora minha família, né, um pouco. Sim. Porque é algo que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de equilibrar a família com o trabalho. Então, sempre preciso estar atenta a isso, porque eu me envolvo muito com o trabalho e, às vezes, acabo ficando muito relapsa. Tenho 3 filhos, então não posso ficar ausente, tenho que ser presente em todos os lugares. Então, não posso viver sem a família. Né? Excelente, excelente. As crianças. 3, algo que temos em comum, né? Um samba. Ai, meu Deus! Um samba, só um, hein? Ai, caramba! Pode ser do momento, Nossa. Não precisa ser da vida, tá? Tá, ai. Eu queria trazer alguma coisa da Lecia, levei a Thaisinha num show, Lecia, Almir Neto, mas eu vou escolher o Bem, do Arlindo Cruz. Excelente música. Excelente música. Você vai deixar ela nos... Hã? Você vai deixar ela nos... Vou deixar com certeza. O Bem do Arlindo Cruz, que inclusive tá melhorando aí, né, de um AVC que teve e tal. Melhoras aí pro nosso, acho, na minha humilde opinião, que é o maior compositor de samba que a gente tem, com certeza. Mais que o Almir Neto, certo? Eu acho. Vamos conversar sobre isso. Não, eu acho mais. Mas o Almir Neto é outra fita também. Bom, estamos falando da elite, né? 4ª pergunta. Como você gostaria de ser lembrada pelos seus estudantes? E pelas suas estudantes também. Eu queria ser lembrada como alguém que viu e que ouviu, sabe? Me incomoda muito aqueles alunos que se sentem invisíveis, sabe? Que vão passar e ninguém vai ver e que ninguém vai notar. Eu quero que eles sempre tenham uma lembrança assim, aquela professora leu aquele meu texto, aquela professora comentou, aquela professora deixou um bilhete, sabe? Sim. Então eu tento fazer isso com todos e não quero só falar do melhor aluno e do pior, só aquele o problemático ou o que é brilhante. Eu quero que todo mundo lembre como alguém que foi visto por mim, sabe? Foi ouvido. Eu quero ser essa professora que faça essa diferença. Massa. Arrisco dizer que é. Né? Arrisco. Não vou também ter certeza, mas arrisco. Depois que sair o episódio, a gente vai ver os comentários. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou divulgar. Última pergunta, cara. Assim, aqui tá ou, mas eu vou pedir e, tá bom? Vamos ver.
Um projeto profissional e um projeto pessoal do qual você se orgulha bastante. Ai, meu Deus. É difícil? Eu sei que é difícil. Projeto profissional, eu acho que é ter trabalhado com direitos humanos, ter feito esse projeto que foi, né, bastante iluminado aí. Então, eu acho que essa minha prática de slam é uma que vai ser difícil eu superar, sabe? Já fiz outras, mas que me deu tanta plenitude, assim, de saber que eu tô no caminho certo. Eu acho que é o trabalho de slam e de direitos humanos. Massa. E pessoal? Ai, pessoal, não tem como. Pessoal, são as crianças. Eu tenho 3 filhos, né? Um beijo. O Theo ontem ensaiou comigo slam, puxou minha orelha, deu uns pitados, né? São 3 projetos pessoais, né? Ficou um pouquinho com vergonha alheia, sabe? Não precisa, Theo. Se você tá vendo isso... E a Ká, ela tem 3 filhos... Um já é adulto. Eu tenho um de 21 anos, que é o Igor. O Theo, que tem 14. E a Liz, que é a minha bebê, é incrível, tem 3 anos. Massa demais. Theo, não precisa ficar com vergonha ali. Foi incrível esse slam que sua mãe fez. Não, e pior, depois na hora da janta ele ficava falando pedaços do meu slam, sabe? Ele repetindo. Família que participa é assim. Massa. Aproveitando para mandar um beijão, um abraço pros seus filhos aí, é isso. Obrigada, Vitor. Mais alguma coisa para falar, Thaís? Não. Caramba, me deixa sem palavras mesmo dela. Aí eu vou trocar aqui a minha musa tal pra nossa musa. Carol, queria agradecer, tá, a sua presença. E puta que pariu, que presença, tá bom? Obrigada. Queria agradecer muito por todas as informações, por toda a presença, por todo o amor, né? Agradecer por renovar um pouco mais a minha esperança na educação, né? Eu tenho muita, mas ela se renova sempre que eu converso com pessoas com projetos diferentes, né? Então eu queria muito agradecer mesmo, assim. Você foi eu acho que foi a única convidada dessa temporada que veio pela Thaís, né? E eu adoro quando a Thaís traz convidado, porque a maioria dos convidados que eu trago, eu já conheço bastante coisa ou algumas coisas. E quando vem convidado que eu não conheço, eu me surpreendo, né? Então, para mim é sempre maravilhoso ouvir vocês. Demais, assim. Então, muito obrigado pela educação, pela presença hoje. Continua, por favor, tá bom? O máximo que der. Se precisar da gente, a gente tá aí, né, Thaís? Sempre. Eu não tô trabalhando com você, mas me chama que eu vou dar um jeito, é isso. Chama o Vitor pra tocar lá nesse canal. A gente nossa, sem dúvida nenhuma, eu vou com certeza. É muito importante, assim, acho que mais do que prazeroso, né, é muito importante te ouvir, né, também. E, muita gratidão. Fica à vontade também para dar o seu tchau. Não sei se você trabalha com redes sociais, se quer passar a rede social, se não quiser, não precisa, se quiser pode passar as redes sociais e falar o que você deseja falar aí pra gente encerrando nosso episódio. Demais, eu não tenho mais o que dizer, além de muito obrigado, tá bom? Obrigada. Bom, primeiro quero parabenizar vocês pelo projeto, então algo muito incrível, eu tô acompanhando, e eu não sou de ver vídeo de YouTube, nem de podcast, assim, então é o primeiro que eu tô, até a primaiada lá no Dia das Mães, no fim de semana já começou a falar, nossa, mas você não acompanha esse podcast? Começou a falar dos cortes, então é um que eu tô recebendo todas as notificações e tenho achado incrível todo esse trajeto de vocês, então é algo importante, necessário, então obrigada por essa prática. E para Thaís, queria agradecer por ela ter acreditado em mim. Ela sabe de todas as minhas dificuldades aí, que eu sou muito ansiosa. Ela achou que eu não ia aceitar e que eu tenho uma dificuldade de me expressar oralmente, mesmo sendo professora, né? Gosto de escrever, mas na hora da fala eu me perco, e ela acreditou, né? Então você foi minha proa. E eu sempre falo que quero ser a aluna da Thaís. O que eu faço com os alunos, ela fez comigo. Thaís, muito obrigada. Então eu te amo, eu te venero. Você que é a musa, muito obrigada por isso, pela convivência diária, é incrível estar com você. É recíproco, né, cara? Uma das coisas que eu falei pra Carol, e acho que tem que ficar registrado aqui, eu tava muito ansiosa por essa gravação,
porque eu ouço a Carol todos os dias. E ouvir a Carol todos os dias é um presente. E eu queria que mais pessoas pudessem ouvir a Carol. Então eu tô muito feliz da gente ter gravado esse episódio, porque eu sei que ele vai chegar a mais pessoas que não conhecem a sua prática e agora vão conhecer. Então é isso. Muito obrigada por ter aceitado. Realmente achei que ela não ia aceitar, porque eu e a Carol temos essa questão de sermos mais inseguras, de acharmos que não é tão importante assim, sabe? O que a gente faz não é tão significativo assim, que é só o que a gente faz, assim, todo dia. Que isso. Então, é muito bom estar aqui. Obrigada. E é isso, gente. Obrigada. Preciso falar das minhas redes sociais, porque é assim que a gente termina. É assim que a gente termina. Você quer falar as suas? Não. É que eu não uso muito, mas meu Facebook Carolina Lobrigato. Tenho até um canal que tem alguns projetos, um canal no YouTube, que eu tenho 30 inscritos. O canal do YouTube da Carol tem os vídeos da variação linguística, tem os vídeos eu vou colocar o link lá na descrição, tá bom? E aí, minhas redes sociais são Thaís Inglês, Thaís com TH, Inglês com Z, todo mundo sabe. Estou visivelmente emocionada, sensibilizada. Então, é isso, gente. Obrigada. Bom, gente, eu sou o professor Victor Polilo, tá bom? No YouTube, @professor Victor Polilo. Victor com C, Polilo com 2 L's no Lô. E a gente aqui faz o Professorado Podcast, né? Sigam o Professorado, por favor, no Instagram, que é @professorado.podcast. Se você tá vendo esse episódio no YouTube, me ajuda, vai lá no Spotify, coloca Professorado Podcast que vai aparecer. E se você tá me ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube, deixa seu view lá também, por favor, ajuda a gente. E é isso. Muito obrigado, gente. Daqui 15 dias a gente volta. Só faltam 2 essa temporada. Aproveitem que só faltam 2. Daqui 15 dias a gente volta. Um beijo e tchau.